Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Segurança Descomplicada. E hoje a gente está aqui para falar sobre um tema bastante que está em voga, que é riscos psicossociais e saúde mental. Estou aqui com um especialista, meu amigo, psicólogo do trabalho, e ele vai se apresentar para a gente aqui. Carlos, cara, brigadão mesmo que honra, por ter Carlos. aceitado, a honra é minha. Meu Valeu. xará. Pois é. Xará, muito obrigado mesmo por você ter aceitado. Sei que sua vida é corrida, mas Fico brigadão mesmo. feliz. Fico feliz pela confiança, pela prioridade que o tema vai ganhando, que o tema vai se apresentando nos nossos espaços de trabalho, de discussão, de diálogo. E fico feliz também que a segurança do trabalho tenha abraçado esse tema também como prioridade. Sou Carlos Mike, sou psicólogo do trabalho, como o Carlos já citou. Eu me formei aqui na Salesiana de Macaé, sou especialista em psicologia do trabalho, atuo atualmente como consultor, realizando treinamentos, palestras, consultorias na área de saúde mental no trabalho. Então hoje eu me dedico a tratar saúde mental no trabalho. Me recordo que quando cheguei a Macaé, há 7 anos atrás, iniciei no setor de HSE, numa empresa multinacional aqui de Macaé. Passei por algumas multinacionais, onde a gente se conheceu também. Atuei em alguns RHs daqui da região, mas atualmente dedicado a falar e tratar sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Tem alguns livros como coautor pela UF, alguns livros sobre qualidade de vida, liderança, pesquisas muito interessantes, feitas até em conjunto com o Café com o RH, um espaço também, um coletivo para discussão sobre o trabalho, muito interessante. Ano passado tive a honra de receber o prêmio como Changemaker em saúde e bem-estar. Legal. Então, a gente vem se posicionando na internet, se posicionando no trabalho com muita ética, com muito compromisso, com muita seriedade. No ano passado consegui receber esse prêmio. Foi indicação de pessoas que acreditaram aí na minha presença, na minha influência nessa área, que para mim foi uma grande conquista. Então, desde já eu agradeço a todos que me seguem, a todos que confiam, a todos os meus clientes, a todos os meus seguidores. E estar aqui é mais uma vez ter um espaço de voz, de fala, para a gente falar um pouquinho disso que complicou para muitas pessoas, para muitos profissionais, e a gente está aqui para tentar descomplicar um pouquinho dentro das nossas possibilidades. E descomplicar é assim a nossa carro-chefe, né, desse podcast, para trazer uma coisa mais clara, pelo menos deixar que as pessoas entendam de uma maneira melhor, né? Legal. Eu já entraria falando uma frase que eu costumo usar nas minhas palestras, nas minhas publicações, que saúde mental não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Precisa ser só prioridade. Somente isso. Não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Não precisa ser complexo. Riscos psicossociais não precisa ser um tema complexo. As pessoas complicaram muito. E eu acho que não precisa complicar tanto. É isso que eu tenho percebido, né? O pessoal está fazendo aí uma tempestade no copo d'água, né, por causa dessa nova, porque a gente tem que entrar no PGR, no inventário de riscos, né? Porque a gente já está puxando, a norma até você vai falar um pouquinho, né, sobre isso, sobre a NR1, que ela está trazendo essa questão do psicossocial mais claro do que a NR17. Porque a NR17 ela vai lá fazer avaliação do ambiente de trabalho e riscos psicossociais. Então, assim, não abre muito, né? Perfeito. Você usou uma palavra ideal para esse contexto, Carlos, que é incluir os riscos psicossociais de forma mais clara. Os riscos psicossociais são riscos ocupacionais, já vigente há muitos anos, e que já se esperava das empresas mapearem os riscos psicossociais tão quanto se mapeia riscos físicos, biológicos, químicos, dentre outros. Porém, a gente sabe que saúde mental, por anos e culturalmente, foi tido como tabu e colocada para debaixo do tapete como algo intocável, como algo que é difícil de se tratar. Os especialistas, o Ministério do Trabalho, entendendo a necessidade de priorizar, somado aos altos índices de afastamentos do trabalho por transtornos mentais, decidiu então, na nova redação da NR1, incluir os riscos psicossociais
na norma regulamentadora número 1 de forma mais clara, mais explícita. Então, trazendo com muita clareza riscos químicos, físicos, biológicos, incluindo os riscos psicossociais, né? Os ergonômicos, incluindo os riscos psicossociais. Então, assim, há uma mudança na priorização, na clarificação. A necessidade de levantar os riscos já era esperado pelos auditores fiscais. Isso a gente ouve dos auditores fiscais. Mas havia um desvio do olhar quanto a isso. Não estava claro, então não preciso fazer. Infelizmente, por muito tempo se acreditou assim. Infelizmente. Porque a 17 ela não é psicossocial, mas e aí, o que eu vou abordar no psicossocial? E aí a gente engata nessa pergunta, né? O que é risco psicossocial, de fato? Como Legal. Que a gente começa a destrinchar isso não sei se eu posso falar palpável, mas que a gente consiga trazer isso para dentro de um conceito de perigo, risco e controle, por exemplo, que é o que está hoje a gente faz no inventário. É assim, né? Você vê o perigo, vê o risco e você tenta controlar para que aquilo não aconteça. Então, perfeito. Até antes de eu entrar no conceito, falando sobre a NR17, que trata sobre ergonomia, você não tem uma NR ainda específica sobre psicossocial. Né? Você não tem uma norma regulamentadora que fala sobre saúde mental. A gente, enquanto especialista, nós pleiteamos para que isso um dia aconteça, visando facilitar tanto para profissionais de segurança, quanto para profissionais de psicologia, quanto para o próprio trabalhador e empregador. Mas ainda não temos. A ergonomia, ela tem lá as suas vertentes, os seus fundamentos de análise, incluindo ali dentro de questões cognitivas que por muito tempo a própria ergonomia levantou, além das questões físicas, questões mecânicas, mas também a NR17 vai trazer sobre a organização do trabalho. Então, como esse trabalho é organizado, né? Quanto isso pode impactar na saúde do trabalhador. Dito isso, falando um pouquinho sobre o risco psicossocial. Primeiro, fazer uma distinção. Quando a NR traz sobre psicossocial, ela está falando sobre aspectos psicossociais relacionados ao trabalho. É a primeira coisa. O psicossocial está vindo ali de uma junção de duas palavras, dois termos, psicológicos e sociais. Então, questões psicológicas, de ordem psicológicas, e questões de ordem sociais, para começar. Só que existem alguns lugares, por exemplo, Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS. É um centro de acolhimento a pessoas com qualquer questões de ordem mental. Não é sobre esse psicossocial que a ANR trata. O psicossocial que a ANR vai trazer é o psicossocial relacionado ao trabalho. Ok, primeiro ponto. E sobre o que é esse psicossocial? Quando a gente fala de risco, e aí é uma divisão importante da gente fazer, é risco e fatores de risco. Quando a gente está falando de fatores de riscos psicossociais, é tudo que aumenta a probabilidade de um dano, que alguns autores vão chamar do próprio risco. Tá? Mas eu vou chamar de dano para a gente facilitar, assim, um dano psicossocial. Então, o fator de risco é tudo que pode aumentar a probabilidade de ocorrer um dano psicológico. Então, a gente está falando de fatores de risco. O próprio ambiente, e a gente pode falar de carga de trabalho, horários de trabalho, das relações de trabalho, se são relações saudáveis ou se são relações tóxicas, se estamos falando da pressão de trabalho, se nós temos uma pressão considerada moderada ou se estamos falando de uma pressão que excede aquilo que o trabalhador consegue entregar. Estamos falando de uma dualidade nas funções de trabalho ou no desvio de função que acarreta estresse, que acarreta desmotivação, que acarreta frustração do indivíduo com as suas próprias tarefas. Isso tudo são fatores. Então, o Carlos Braga está no seu trabalho e você começa a ter uma relação com um líder ou com um par que repetidamente está trazendo cansaço mental, estresse contínuo. Você tem ali um fator de risco.
E aí começa talvez a ter abuso de poder, talvez até que situações de assédio, ou seja, são fatores de risco. O que seria o próprio risco psicossocial para alguns autores dentro da psicologia? Seria quando de fato ocorre, por exemplo, o estresse crônico. Quando de fato você tem um dano psicológico, o próprio burnout. É uma questão de um próprio risco psicossocial. Quando, por exemplo, você percebe uma pessoa com uma depressão decorrente do trabalho. A depressão decorrente do trabalho. Então, esse é o próprio risco psicossocial. Mas a intenção da NR1 não é tratar o risco. Acho que é o antes. Então, assim, ela não está olhando para a pessoa que já está com burnout. Ela não está recomendando o tratamento do burnout, o tratamento do estresse. Isso pode entrar lá no plano de ação, mas o passo inicial agora é levantar os fatores de riscos. Então, olhar para essa organização de trabalho e se perguntar o que nesse ambiente, o que nessa organização de trabalho pode impactar a saúde mental do trabalhador. Pronto. Então, eu resumiria tudo isso dizendo o seguinte, que fatores de riscos psicossociais é tudo aquilo que pode impactar negativamente a saúde mental do trabalhador. Legal. Mas você falou em estresse, né? Então, só para voltar um pouquinho no estresse e no burnout. Eu queria entender isso, né? Qual que é essa relação? Porque eu tenho estresse natural, né? Até você falou que não pode ser excessivo. Eu tenho estresse crônico, e aí alguns chamam de estresse ocupacional, e burnout. Eles são a mesma coisa ou não? Ou o burnout é uma coisa, o estresse ocupacional é outra coisa? Como que na psicologia isso é visto? São distintos, e a Organização Mundial da Saúde vai trazer a definição de burnout da seguinte maneira, e aí já explica o estresse. O burnout é decorrente de uma exposição crônica e prolongada a um estresse no ambiente de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. Ou seja, o burnout é resultado de uma exposição ao estresse crônico. Então, assim, o estresse, nós poderíamos arriscar em dizer que ele antecede o burnout. Então, você tem aqui o copo, costumo dar muito esse exemplo nas palestras, e você tem gotas diárias de estresse. Todos os dias, o mesmo estresse. Você tem aquele trabalho repetitivo que te faz ficar impaciente. Todos os dias aquilo está te gerando desmotivação. Você sonhava, você entrou imaginando ter um trabalho com muito mais valor, porém aquilo está tirando a sua paciência todos os dias, o estresse, você está diante daquilo. E uma cobrança maior do que os recursos, todos os dias, estresse. Até que, quando você não consegue gerenciar esse estresse de forma recorrente, você tende a desenvolver um esgotamento profissional. Um exemplo simples, mas óbvio, que ele se dá em questões muito mais complexas. Entendi. E assim, a gente como... A empresa ela precisa de fato, né, e também está na R1, identificar os riscos e cuidar, né? Aí tem aquela tabela de prioridade, eliminar, substituir na parte de engenharia e organização e tudo mais. Mas o colaborador, como que ele pode, principalmente, identificar que ele está nessa posição de ter esse estresse crônico, de estar chegando? A gente tem como se defender, porque quando a gente está falando de risco físico, por exemplo, ruído, você sabe que bota o protetor auricular, ele reduz ali aquele ruído para você e você fica, teoricamente, não exposto. E quando a gente tem essa questão assim, do estresse crônico, como que eu primeiro assim, eu identifico? Aí você falou de não gerenciar isso, a pessoa não conseguir gerenciar. Como que a gente consegue gerenciar? Boa pergunta. Adorei a pergunta. Porque isso traz a ideia de corresponsabilidade, que é algo que eu acredito muito dentro das organizações. E a saúde mental, ela é de corresponsabilidade. Tanto o empregador quanto o empregado precisa buscar ambientes cada vez mais saudáveis psicologicamente. Agora, a gente precisa separar uma coisa assim. A NR1, com essa atualização, ela coloca como responsabilidade o empregador, assim como temos na própria Constituição Federal a responsabilidade do empregador de oferecer ambientes saudáveis e seguros
para os trabalhadores. Isso é fato, né? Isso é uma responsabilidade do empregador. A pergunta que você está me fazendo, pelo que eu entendi, é o seguinte: tá, e o trabalhador? A empresa fez tudo bonitinho, né? A empresa cumpriu todas as normas. Qual que é a responsabilidade frente a isso? Primeira coisa, Carlos, que um trabalhador precisa passar é por uma conscientização para saber lidar com isso. Isso também é responsabilidade da empresa. Oferecer treinamentos, oferecer conscientização para que essa pessoa, esse indivíduo, saiba lidar com esse estresse. Porque nós não fomos preparados para isso. Quando eu lembro assim, aqui de muitos clientes, eu me lembro de profissionais altamente capacitados para cumprir questões técnicas, mas esbarra na ansiedade. E aí o seu trabalho é travado. Tem currículo extenso, mas não sabe lidar com ansiedade. E o que eu vejo? Falta de psicoeducação, que chamaríamos. Falta de capacitar esses trabalhadores a saber o que é. Isso que você está me fazendo agora. O que é isso? E as pessoas, às vezes, sentem no corpo a ansiedade, o estresse, o burnout, passa por N situações de saúde mental, mas não sabe nomear, não sabe o que é. Então, sim, primeiro ponto é a empresa sensibilizar, conscientizar. E aí, sim, o próprio empregado buscar os recursos que a empresa está oferecendo. A própria liderança conseguir seguir as orientações que a empresa está propondo. Então, assim, eu fui convidado recentemente para palestrar, fazer um workshop para um grupo de líderes nível Brasil e coordenadores, então liderança nível médio, nível de diretoria, para falar sobre os riscos psicossociais e a responsabilidade da liderança frente a isso. Olha que legal. Então, assim, a empresa está fazendo a parte dela e espera que os seus trabalhadores também gerenciem bem, com autonomia, para prevenir. Acho que a prevenção é uma responsabilidade de todos. A prevenção já falava antigamente, né? Prevenir é melhor que remediar, né? Então a gente precisa trabalhar com isso. Mas o colaborador, ele consegue identificar que ele está sobre o... Assim, porque... Não, isso é uma visão minha, né? Claro. Eu não consigo, assim, entender se eu estou estressado direito, assim, se eu tenho, por exemplo, outro dia eu estava com umas palpitações aqui, assim, é estresse? Será? É estresse? Possivelmente, então, Carlos Braga. E aí a gente tem que ver, né? Está trabalhando muito, e como que eu vou conseguir gerenciar isso? Eu vou dar um stop na minha liderança? Legal. Eu, em algumas palestras, assim, chega um momento que eu faço com eles uma autoanálise sobre como que o nosso corpo reage ao estresse. E eu apresento uma nuvem de palavras com uma série de sintomas que o nosso corpo emite ao perceber que a nossa saúde emocional não está indo bem. E são das mais diversas. E a cada palestra que eu chego nessa parte, eu ouço uma coisa diferente. Eu já ouvi zumbido no ouvido, como reações ao estresse. A pálpebra mexendo, isso vira... Você fica... Nossa, isso vira comédia, assim, toda palestra, assim, porque todo mundo se identifica, né? Quando eu vejo que meu olho está tremendo sozinho, eu sei que as coisas não estão indo bem. E essa é a pergunta que eu faço para eles, né? É como que o seu corpo reage quando percebe que as coisas não estão indo bem emocionalmente? E aí você tem problemas gastrointestinais, que é muito comum, especialmente em líderes com alto nível de cobrança. Então, assim, existe um número muito grande de amigos profissionais, líderes com problemas gastrointestinais. Eu já tive problemas gastrointestinais decorrentes de estresse. Você tem a própria enxaqueca. Não é mais dor de cabeça, o dipirona não resolve mais. E aí você passa de um dipirona de 500 gramas para 1 grama. Daqui a pouco... 2 de 1 grama. 2 de 1 grama. É assim mesmo. Então, assim, o corpo vai dando sinais. E o que você falou, Carlos, pensando como empregador e os empresários, os diretores, os líderes que estão nos escutando, é muito importante a gente fazer um letramento para os colaboradores para que eles se percebam.
para que eles entendam o limite, para que eles consigam parar, não abrir o computador 10 horas da noite, se é aquilo que está tirando totalmente a saúde. Porque abrir 10 horas da noite, dele. você tem outro dia, né? Vai resolver outro dia. Mas esse senso de urgência que traz tantos adoecimentos. E aí voltando, a NR1 não vai trazer o tratamento para o estresse, para o burnout, não é o foco da NR1, mas é o que vem antes. Então, por exemplo, o que está fazendo esse trabalhador ter que abrir o notebook 10 horas da noite para responder e-mail? É uma pressão excessiva? É um medo de errar? É um assédio que ele sofreu? É uma frase do tipo, se você não der conta, vai rodar? Então, esse é o levantamento que a gente precisa levantar para conhecer esse ambiente, para saber que ambiente é esse que dispara tantos gatilhos que faz o trabalhador adoecer. Assim, como existe alguma função mais exposta do que outra? Por exemplo, porque quando a gente fala de psicológico é complicado, né? Por exemplo, se eu tenho uma área que tem muito máquina de equipamento, eu sei que aquela área tem ruído. Eu tenho um escritório, eu sei que o ruído é menor. Então, aqui está mais exposto, aqui está menos exposto. Então, eu consigo identificar. No psicossocial, vou fazer 2 perguntas. A gente consegue identificar uma área maior, que está mais exposto ou não. E quando a gente tem também a pessoa em si, né? Ela como um ser, como um sistema que tem seus problemas particulares, que tem toda uma história. E aí, como que isso traz, como que isso piora ou melhora as interações? Essa é a pergunta de milhões dos profissionais, né, de segurança, né? É a pergunta que eu mais ouço, assim. Como fazer se cada um é subjetivo, vai agir de uma maneira, vai responder de uma maneira? É uma pergunta interessante, visto que não é algo tão da área de vocês, né? Eu vou tentar aqui descomplicar um pouco. Primeira coisa, o levantamento dos fatores de riscos psicossociais ele é feito com base científica, espera-se, né? A norma prevê que seja feita com base científica, validada, fundamentada. Infelizmente, tem um monte de profissionais querendo surfar na onda e fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. É um estrago total. Irresponsabilidade. Mas o levantamento dos fatores de riscos psicossociais é feito com base científica, com boas metodologias, com boas análises de dados. Quando você tem boas análises de dados, você consegue medir por setor, por função ou por GHE. Né? E aí você consegue notar, após a análise, aqui está mais exposto. Né? O nível de criticidade ficou pior, ficou maior aqui nesse setor, aqui nessa função, aqui nessa liderança. Então, respondendo a sua primeira pergunta, você vai conseguir identificar isso com base na própria pesquisa, com base no próprio mapeamento, que pode ser através de questionários, que são os quantitativos, o colaborador responde de forma anônima, pelo amor de Deus, assim, que seja anônimo. Que seja anônimo, lógico. E eu abro parênteses para dizer que nós precisamos caminhar juntos, fazer a gestão de riscos psicossociais, mas ao mesmo tempo aumentar o nível de segurança psicológica. Os trabalhadores não podem se sentir ameaçados com algo que deveria favorecê-los, com algo que deveria fazê-los se sentir melhor. Porque o trabalhador é a peça mais importante da empresa, né? Porque é ele que toca a empresa. E a norma espera que até eles sejam escutados. Hoje a gente tem esses mecanismos, né, de CIPA, né, tem a própria ISO 45001 que determina que tem que ter, né, uma participação em consulta, né, tem que ter uma pessoa, escolher membros, né, for. E aí, respondendo a sua segunda pergunta, eu não esqueci. Não tem a segunda. Segunda pergunta, que é a pergunta mais desafiadora, assim. Tá, então eu tenho alguns grupos, eu tenho algumas funções. Eu já consegui levantar ali no mapeamento que a função, exemplo, de auxiliar administrativo naquela empresa tem um nível de criticidade maior.
E a sua dúvida, pelo que eu entendi, é saber, tá, tenho 3 pessoas que são auxiliares administrativos. Como fazer, como explicar, visto que uma pessoa já vem na empresa com questões psicológicas, já tem uma tendência a uma labilidade emocional que chamaríamos na psicologia, né? Tem menos mecanismo de proteção psicológica. Seria mais ou menos assim a dúvida. Porque cada um reage de um jeito. Cada um, quando passa na catraca lá no trabalho, que bate o cartão, que volta para lá, não fica para trás o que tem. Não é problema. Dívida, relacionamento, todo tipo de problema. Então ele não tem. E aí tem a tendência dessa pessoa de ser mais, como você falou, né? Acho que eu posso usar a inteligência emocional menor. E, então, às vezes, uma palavra que fala, tem 3, uma palavra que eu falo para esse aqui já fica mal, esse aqui está tranquilo, você está tranquilo também. E aí você não consegue, aquela coisa, né? Gerenciar isso. Porque... O que isso muda, Carlos? Não muda nada. No que isso muda? Ao meu ver, Carlos, é um fator de maior análise, exige um maior trabalho, portanto, quando você analisa fatores psicossociais, porque você não está falando de número de decibéis, é isso que você me traz, né? Ali é fácil saber que está fora da ordem, do nível, né? Porque passou de tanto, tá ruim, tá acima. Exatamente. Mas só que você tem dados. O quantitativo, por exemplo, a base científica, você tem uma literatura que coloca lá, com base em diversas pesquisas, com base em diversas participações de pessoas de diversas partes do Brasil, e eles chegam numa metodologia que pode ser uma delas, se com base nas respostas o resultado der acima de 2,6 é considerado um nível crítico de saúde, de adoecimento mental. Ou se der abaixo acima de 3 é considerado moderado e etc. Isso é com base no volume, tá? Não que uma ou outra pessoa vai ser descartada, mas a gente está falando aqui de volume. Quando a gente fala de levantamento dos fatores de riscos psicossociais, nós estamos olhando para uma amostra, para uma população. Então você vai olhar o dado como um todo da empresa. Você vai pegar um GHE, né? Um grupo, né, de pessoas que estão... Exatamente. Agora, o que você traz, cada um é diferente, cada um lida diferente, isso não vai mudar na metodologia, no plano de ação. Por quê? Porque você vai olhar por criticidade. Se aquele setor tem maior nível de criticidade, é lá que você vai atuar. Agora, dentro daquele setor, você tem 5 pessoas. Pode ser que 4 estejam adoecidas por conta desse ambiente, não, eu tenho mais ferramentas, mais recursos para lidar positivamente com isso. Mas mas tem 4 ainda que precisam de maior cuidado, mas assim, não é um individual, é você olhar para a organização do trabalho, porque assim, vou trazer algo para empolgar mais a nossa conversa. Vamos supor que a carga de trabalho aumente no teu setor. É você e mais 4 pessoas, são 5 pessoas. Você trabalhava aí de 8 às 5 todos os dias. A carga aumenta, novos desafios de trabalho aumenta e informalmente começa a se pedir um pouco mais de hora extra. Fica mais um pouquinho, né? Mais 2 horas. Né? Um trabalhozinho a mais, cargo de confiança, então já se tem aquela autorresponsabilidade. Você tem 5 pessoas. Bom, 2 dessas pessoas têm aspirações de vida financeira, estão pensando em comprar algo e estão vendo isso como muito positivo. Mais dinheirinho no bolso. Mais dinheirinho no bolso. Então, só que 3 dessas pessoas já estão desgastadas por um volume de trabalho que já tinham, não estão tendo compras como prioridade e aquilo está sendo um fator de estresse altíssimo. Então, você tem 3 pessoas
exposta a um estresse. Para elas, aquilo é um estresse. Para as outras duas pessoas, está sendo uma oportunidade. Aí eu te pergunto, Carlos, você fazendo uma análise desse risco psicossocial, qual que seria o seu parecer final? Não, já que está fazendo bem para dois, a gente mantém, então, a carga de trabalho maior, trabalhando mais 2, 3 horas por dia, já que o problema, então, é essas 3 pessoas que não estão se adaptando a uma carga de trabalho maior. É. Não pode. Tem que ter um recurso. Mas, assim, eu vejo, a minha pergunta tem até esse foco do pós, né? Vamos supor que eu tenho um diagnóstico dele lá com burnout, por exemplo. Outras, né? Porque até depois você fala alguns transtornos que podem decorrer, né? Para a gente saber como exemplo. Mas na parte previdenciária mesmo, né? Como que seria, como que a gente faz o nexo? Acho que essa é a palavra melhor. Qual o nexo que eu tenho, se foi em virtude dos fatores ou não, né? Ou se é uma coisa já que dele, né? Psíquica da pessoa. Legal. Tem como... Muito boa pergunta. E aí, importante, essa é uma fase bem depois. Tá? Porque é uma coisa que... não tem relação com toda essa movimentação que está tendo da NR1 e nem é o que a NR1 espera nesse momento. Que as pessoas fiquem preocupadas com isso agora, porque ela não está nem preocupada nesse momento em tratar quem está adoecido. Não, ela está querendo que a empresa levante os fatores que podem aumentar a chance desse trabalhador adoecer. Sim. Né? É aquele pressuposto de primeiro tem que levantar para proteger, controlar, para que não passe... Exatamente. Que vire uma... Exatamente. Então você vai ouvir essas 3 pessoas que estão falando, olha, a carga horária aumentou, o estresse está sendo maior, eu não estou dormindo, eu não estou conseguindo descansar, e a empresa, no levantamento dos riscos psicossociais, vai acender a luzinha vermelha e vai falar, opa, a gente precisa olhar com atenção para esse setor. Tem 2 pessoas que estão ok, mas tem 3 pessoas que estão perto de adoecer. E aí fazer o que a norma pede, plano de ação. Qual é o plano de ação? Vamos revisar isso daqui. Essa carga horária pode ser pontual, pode ser uma semana, 2 e ok, volta à normalidade, ou vai se tornar natural? Vai acabar se tornando habitual essa carga de trabalho maior para além do já previsto, que é as 8 horas, 9 horas de trabalho. Contratar mais 1, mais 2, né? Exatamente. Melhorar. Exatamente. Então, assim, é o plano de ação, né, que é tão importante. Então, assim, o nexo causal, ele é importante, porque é ele que vai dizer se aquele adoecimento ele foi desenvolvido pela própria empresa. Caso sim, a empresa, inclusive, pode ter uma CAT aberta como acidente de trabalho, mesmo para transtornos mentais. Sim. O burnout, ele é um fenômeno ocupacional. Então, se tem burnout, se foi diagnosticado... Não tem... E aí você... Qual que é a premissa aqui? Não vai ser o mapeamento que vai dizer se teve nexo causal ou não. Tá? Não é o mapeamento, não é o levantamento dos riscos psicossociais que prevê a NR1 que vai dizer, tem nexo causal. Não, ele vai levantar os fatores de riscos. Agora, boa, essa que era... Exatamente. Pergunta. Se a empresa quer entender se aquilo teve nexo causal, chegou um trabalhador na mesa do seu chefe falando, estou com burnout. Culpa da empresa. O que a empresa faz? O que o líder faz? Primeira coisa é encaminhar para o setor médico da empresa. Começar as avaliações. Fazer os exames, ser avaliado pelo médico da empresa. O trabalhador ele tem total direito de fazer essas avaliações fora da empresa, o que acontece muito. Então, sim, às vezes o trabalhador já chega na empresa com o diagnóstico, com um laudo, né? Com o próprio laudo, e aí cabe à empresa, com todos os seus setores que a favorecem, fazer os levantamentos necessários para chegar aos resultados se aquilo teve nexo causal ou não. Em muitos casos vai para níveis jurídicos, né, o que acontece muito, mas
é a própria avaliação psicossocial que vai se constatar se teve nexo causal ou não. E aqui é totalmente diferente, Carlos. A avaliação psicossocial é totalmente diferente desse levantamento dos fatores de riscos psicossociais que prevê a NR1. Eu estou batendo muito nessa tecla porque as pessoas fazem uma salada mista, sabe? Mistura tudo. Então, assim, nós não estamos tratando individual. Nexo causal, abertura de CAT, avaliação psicossocial é feito em um outro momento, em um outro contexto, em um outro cenário que não prevê agora a NR1. E acaba sendo um trunfo para a empresa ela ter esse levantamento dela e mapear esses fatores de risco psicossociais, porque na hora lá na frente, lá, se o cara pleitear alguma coisa, está mapeado, está controlado, melhora esse nexo causal, né? Porque você tem. Você sabe que você é um dos poucos a acreditar nisso, né? Né? Porque, infelizmente, sabe, Carlos, infelizmente a gente já ouviu de alguns empresários que levantar os fatores de riscos psicossociais não iriam expô-los ainda mais, não iria expor ainda mais a empresa, não traria uma vulnerabilidade lá na frente para o próprio trabalhador vir a denunciar, via colocar a empresa em vias judiciais. E para mim isso é um retrocesso de pensamento muito grande, porque os problemas vão continuar acontecendo. As pessoas vão continuar sendo adoecidas, os afastamentos por transtornos mentais vão continuar acontecendo, essa pessoa vai continuar sendo afastada, você vai ter absenteísmo, você vai ter rotatividade alta, você vai ter denúncia lá no canal de denúncia sobre assédio, sobre isso, processos trabalhistas, vários outros custos invisíveis que não é mapeado. E você falou brilhantemente, se você levanta isso antes, você consegue se antecipar. Se você escuta esses trabalhadores, você consegue saber exatamente onde está o problema para você se prevenir e agir. E você falou muito bem, se lá na frente o trabalhador fazer uma denúncia, uma queixa, querendo pleitear ali por um nexo causal, muito bem falado. Assim, a empresa pode mostrar, a gente tá fazendo tudo que a gente pode para manter um ambiente saudável. E aí sim, aí a gente volta naquele ponto que você falou lá atrás. Mas é questões individuais também. Aí sim, o indivíduo não quis se adaptar, não quis se adaptar à mudança, não teve uma boa relação, não quis conversar melhor, não quis resolver os problemas. E aí você consegue mostrar, olha quantas coisas a gente fez, a gente mudou, foi o que você falou. Pois é, você vai ter ele todo um arcabouço ali de coisas que você tem, você fez, todo o levantamento que você fez e consegue até evitar esse nexo causal. Sim, sim. Mas assim, eu não sei se tem como evitar o nexo causal, assim, quando evitar um ambiente problemático. Não, eu digo porque, por exemplo, igual que você falou aqui, hoje o medo que as empresas têm, né? De expor e o cara lá denunciar e o cara não conseguir mostrar o que ele faz, né? Ele não tem ali a prevenção, então ele não tem como se defender. Não, aqui, ó, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É claro que tem doença que não tem como dissociar, né? Burnout, por exemplo, você não dissocia do trabalho. O cara não tem um burnout porque tem problema em casa, né? Tem excesso de trabalho, pelo que eu entendi você falar, muito estresse que vai levar ao burnout, não é isso? Perfeito. E isso você não consegue dissociar de jeito nenhum. Mas pode ter outros aí, né, tendo em vista isso. Quais são, assim, os maiores transtornos, se a gente pode falar que tem conhecimento disso, né, relacionado ao psicossocial, aos fatores psicossociais? Pensando em trabalho, a gente tem níveis altos de ansiedade, depressão, os mais comuns que a gente mais vê na literatura, a gente vê no Ministério do Trabalho e Emprego, a própria ansiedade, a própria depressão, mas a gente também tem o estresse crônico, como também resultado de ambientes de trabalho desfavoráveis. E o burnout
vindo com mais peso. Você tem o reconhecimento do burnout como doença ocupacional em 2022, então é super recente. Antes, em algumas literaturas, o burnout ainda podia ser como um mal-estar de vida, então ainda tinha uma mistura com a vida pessoal, vida profissional, então você não sabia se era o trabalho, se não era. Mas você tem agora, a partir de 2022, com muita clareza que burnout é um fenômeno ocupacional. Então, está começando a ganhar mais visibilidade. E não dissocia, né? Não tem jeito. Então, assim, existe pessoas que chegam com laudo, não vou falar laudo, né? Vou falar assim, chega na mesa do chefe e fala, estou com burnout. E, às vezes, tem muitas questões dele ali que precisam ser tratadas também. Por isso que muitas empresas hoje em dia têm programa de saúde mental, para que essa pessoa faça o acompanhamento individual. Mas, Carlos, o que eu sempre acreditei, acompanhando muitas empresas ao longo desses anos? Tem empresas que fazem assim, ok, eu vou fazer um plano de, como é que chama? Plano de apoio ao empregado. Muitas empresas têm, eu acho bonito, né? Estou aqui para defender isso, acho bom. Só que a empresa vai lá e fala assim, olha, toma aqui, você tem o plano de apoio psicológico. A hora que você quiser, você pode entrar em contato quantas vezes você quiser, você faz sessão, tem sessão para sua família, a sua terapia individual. Então, você pode se tratar, pode se cuidar. E aí, ok, ele sai daquele dia extremamente estressante, foi assediado, carga de trabalho maior do que ele podia entregar, foi solicitado recursos que ele jamais pensou em ter, dualidade de trabalho, relações extremamente desfavoráveis, enfim. E aí ele sai dali para ir no psicólogo, ligar para aquele número lá. Ele fez a sessão dele, chorou, botou tudo para fora. Só que no outro dia ele volta e continua. A mesma carga. A mesma carga de trabalho, o assédio, a dualidade, tudo confuso, os riscos, todos, o fator de risco continua ali. Então, o que eu digo assim? Paralelo ao programa onde o trabalhador tem recursos de terapia, a empresa precisa mapear, fazer a gestão de risco psicossocial, precisa ouvir essas pessoas, precisa mapear como que está a saúde mental das suas equipes, precisa escutar, fazer grupos focais, fazer treinamentos, fazer tudo que é possível para você escutar onde está o real problema. Senão, vai continuar apagando incêndio. E a culpa vai acabar sendo do trabalhador, afinal. E, às vezes, a culpa é do grupo, é do setor, é do ambiente. Eu acho que essa outra leva também que a gente está tendo aí agora, né, dentro da segurança do trabalho com fatores humanos, também está trazendo muito isso, né? Levantando assim a atenção, a anteninha, para a gente entender que o cara não erra. Alguma coisa ali que está fazendo o cara errar, né? Então, o ambiente do trabalho, o sistema, quer dizer, tudo isso faz com que... Então, é uma coisa que vem casando, né? As coisas vão funilando, que a gente vai vendo que não tem para onde correr, que eu tenho que encarar isso e tocar para frente. É legal você fazer essa associação, porque fatores humanos, você, né, as novas visões de segurança, você tira aquele olhar culpabilizante do indivíduo, persecutório, né, onde ali na investigação de acidente você só queria achar o culpado, e você começa a se perguntar, ok, onde nós erramos, né? O que passou na cabeça dele para acreditar que aquilo era o melhor caminho a se seguir, que aquilo era a melhor decisão, porque... Por quê? Né? E aí faz todo aquele levantamento que você aí sabe falar melhor do que eu. Se foi falta de treinamento, se foi um erro tecnológico, se foi falta de equipamento, se foi organizacional, se foi ambiental, se foi questões climáticas, enfim. Você começa a fazer todas essas perguntas. E a gente pode super aplicar isso a questões psicossociais. Sim. Adoeceu. Por que adoeceu? Né? Ah, não, adoeceu porque se separou da esposa. Por que se separou do esposo? Né? Ok, mas você sabia que existe também, para jurisprudência, inclusive, o nexo concausal? Quando o ambiente de trabalho ele potencializa
um adoecimento. Então, se você talvez tenha um trabalhador que tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, mas está muito regulado, ele faz as medicações dele, ele faz a terapia, está regulado, consegue ter regulação emocional. Só que aí ele está em um ambiente de trabalho que potencializa, que faz ele se sentir cada vez mais ansioso. Pode não ter um nexo causal onde a empresa gerou aquele adoecimento, mas a empresa pode ser responsabilizada por potencializar e desenvolver. Porque, igual você falou, separou, né? O cara separou, mas você não tem como trazer, né? Não tem como largar, você tem problema particular para dentro da empresa, o contrário também é válido, né? Você não tem como também deixar do trabalho e trazer para casa. Quer dizer, fica uma mistura que você pode separar por causa do trabalho. Problema no trabalho, confusão, e você está nervoso. Por isso que eu falo, é muito complexo, né? É complexo, mas deixa de ser complexo quando a gente escuta as pessoas. E eu acho que esse é o principal erro. A gente não escuta os trabalhadores. A gente não coloca as pessoas sentadas em uma mesa para falar do que sentem sobre os seus próprios trabalhos. As nossas reuniões são extremamente técnicas, são extremamente operacionais. Eu desafio aqui os líderes que estão nos ouvindo. Traga para perto a sua equipe, marque uma reunião para você escutá-lo. Como que você se sente com o seu trabalho, com as suas tarefas? Quais são os seus principais desafios? Como que você considera a sua saúde mental relacionada àquilo que você faz, ao seu dia a dia de trabalho? Escuta essas pessoas, porque a gente não faz isso. Não, Carlos. Nunca vi isso. Nunca. E a gente tende a fugir, porque segurança psicológica, que é essa capacidade que a gente tem de ser nós mesmos, de conseguir expressar opiniões, ideias divergentes, de conseguir se colocar, de conseguir discordar, de conseguir se sentir seguro em uma equipe, ela tem a ver com conversas difíceis, tem a ver com sentar numa mesa com um líder, ter conversas desafiadoras que vão além do técnico, esse olho no olho que desafia qualquer relação. Essa conversa é difícil. É difícil. É difícil. É difícil. Então, assim, eu acho que a complexidade, quando a gente fala de saúde mental, é por não falar de saúde mental. É por a gente não ter espaços assim para a gente descomplicar temas. Quando as empresas entenderem que quanto mais elas falarem, quanto mais elas abordarem sobre esse tema, menos complexo ele vai deixar de ser. Se um dia eu vou voltar aqui da segunda vez, voltar aqui, você já vai ter vários termos, vários entendimentos diferentes, porque a gente está sempre aprendendo. Está sempre aprendendo. Isso não tem jeito. Aprender não tem como correr, né? Tem que aprender. Querendo ou não querendo. E agora a gente teve essa atualização hoje. Hoje é dia 16 de maio. O Ministério do Trabalho e Emprego postergou a nova redação, a vigência da nova redação da NR1, que incluía os riscos psicossociais. Então, a última atualização que tínhamos era que as empresas iriam ter uma fiscalização mais orientativa, sem multas e penalizações. Era a última atualização que a gente tinha. Então, as empresas iam ser fiscalizadas, mas muito mais orientadas como fazer. Não iam ser penalizadas por isso. Então, não ter cumprido alguma coisa. Por não ter cumprido. Não, faça assim, é por esse caminho, é por tal caminho. E agora, hoje, foi uma portaria 765, salvo engano, trazendo justamente a nova vigência até maio de 2026. Então, assim, você tem especialistas que entendem que é um alívio para muitas empresas para se adequar, ter mais tempo para se adequar, mais tempo para se posicionar, para se preparar, ao mesmo tempo que para muitos conselhos o SBPOT
que a Sociedade Brasileira de Psicologia Organizacional do Trabalho já emitiu uma nota repudiando justamente esse posicionamento que coloca mais uma vez a saúde mental em segundo plano. Eu, enquanto estava lendo, eu estava me fazendo uma pergunta para mim mesmo. Assim, qual a possibilidade de chegar ano que vem e adiar de novo? Será? A gente teve um primeiro adiamento, um segundo adiamento. Olha quantas mudanças tivemos em torno disso. Eu me pergunto, qual a possibilidade de chegar ano que vem e ser adiado? E adiar de novo. Não é possível. Porque se deixou de ser importante agora, qual que vai ser a diferença lá na frente? As empresas vão estar preparadas? Vai dizer que não, Carlos. Porque a gente não preparou agora, já tinha um tempo... Desde agosto. Então, assim, você tem, para os empresários, é um alívio, é um tempo a mais para se preparar. Eu até compreendo, mas a saúde mental não tem como ser adiada. Não acompanha, né? Não tem como ser adiada. Né? Os afastamentos continuarão acontecendo, os ambientes continuarão sendo tóxicos. Então, o empresário que tem visão, ele vai entender que todo esse movimento favorece muito mais do que desfavorece, como muitos pensam. Sim, você com um ambiente saudável, você produz muito mais. As pessoas têm mais empolgação, mais vontade, mais sentimento de pertencimento, né? Porque assim, e agora senão vai afundar, porque o cara não anda. Assim, eu não consigo entender, mas aí é de cada um, né? De cada empresário. Eu acho importantíssimo esse levantamento porque você consegue prevenir. Você consegue fazer a prevenção, né? Eu já falo sobre esse tema há alguns anos, assim, que eu estudo. Desde os primeiros períodos da faculdade, eu já sabia que ia trabalhar dentro de empresa, com saúde mental do trabalhador. Lembro o começo, quando eu estudei sobre burnout pela primeira vez, anos atrás, e era um tabu falar sobre saúde mental no trabalho, falar sobre psicossocial. A gente trocava a palavra para ser mais fácil das pessoas entenderem. Diferentemente, você tem agora um boom onde todo lugar que você vai, em eventos de segurança do trabalho, está se falando sobre só se fala isso. Risco psicossocial. Todo esse movimento acho que precisa mostrar para a gente o quanto isso era uma demanda reprimida, se assim eu posso dizer. O quanto que nós, trabalhadores, empresários, empresas, estávamos carentes de tratar desse assunto. Olha quantas dúvidas, olha quantas queixas, olha quantas curiosidades surgiram em torno do tema, olha quantas movimentações. Ou seja, é uma demanda reprimida, algo que estava ali, mais uma vez, debaixo do tapete, só esperando uma possibilidade de uma autarquia, uma possibilidade governamental priorizar, que era o que a gente esperava por muitos anos. Infelizmente, a gente está tendo toda essa coisa que vai, não vai, acontece, muito medo, não acontece. Né? Muito medo por parte. Muito medo. Acho que assim, as empresas, a liderança, precisa encontrar especialistas de forma multidisciplinar, vários profissionais de diversas áreas, como a gente está aqui. Você é um engenheiro do trabalho, engenheiro de segurança, eu sou psicólogo. A gente conseguir aprender junto. Eu tenho muito para aprender da tua área, você muito a aprender da minha, cada um dentro do seu escopo técnico, e conseguir levar essas discussões para dentro da empresa. Não precisa ser complicado, tem muitas ferramentas, muito recurso. É você fazer o levantamento, é você identificar, é você fazer um bom plano de ação, você ir implementando aos poucos e, acima de tudo, escutando esses trabalhadores, escutando essas pessoas. Isso não é difícil. Muitas empresas já fazem, Carlos, e às vezes acha que tem que fazer algo extremamente novo. Só que não, às vezes é só intensificar, colocar no PGR bonitinho, por nível de criticidade. Mais uma vez, você levantou ali o mapeamento, o próprio mapeamento vai te mostrar os setores com níveis maiores de criticidade. Coloca isso na ordem direitinho, bota no plano de ação e começa a aplicar de verdade. Então, assim, não é complexo. A gente complica tudo pois mesmo. Pois é, eu falei no começo, tem uma tempestade no copo d'água. Dá para descomplicar. Dá para descomplicar. Dá para descomplicar.
Mas, assim, o começo de tudo, para esse levantamento, o primeiro passo é essa pesquisa. Não tem como você fazer diferente. Né? E uma pesquisa que é diferente daquela pesquisa de satisfação, né? Perfeito. É diferente da pesquisa de clima, de satisfação. De clima, é bem diferente, né? Bem diferente. Que você vai levantar aspectos da organização do trabalho, das condições de trabalho, das relações sociais, das relações hierárquicas. Você vai levantar aspectos psicológicos, visto que é psicossocial, e aí eu volto lá no psicológico e social. Então, assim, é totalmente diferente. Nem se compara. Tem pessoas que estão querendo utilizar a pesquisa de clima para isso. Não tem fundamento. Não tem como, nenhum. né? São propostas totalmente distintas. Porque as perguntas elas vão te levar para um campus que você vai conseguir realmente saber o problema daquele lugar, né? Igual você faz como é que fala? Esse DISC da vida aí, como é que chama? Que você faz para saber. Né, o DISC você faz perguntas que vão te levar para saber o seu comportamental, qual que é a sua tendência, né? De trabalho, essas coisas todas, né? E a do psicossocial é uma coisa, né? Já teve, eu já soube assim de profissionais querendo aplicar ferramentas parecidas com o DISC para fazer levantamento de risco psicossocial. Não façam isso. Assim. Por isso que, assim, infelizmente, Carlos Braga, infelizmente, a gente vê uma irresponsabilidade no uso de ferramentas, questionários sendo vendidos de forma abusiva, de forma irresponsáveis, não técnicas. Virou um mercado, infelizmente, virou um mercado que eu não quero estar. Eu já falei para os meus clientes assim e falo nas redes sociais, é um mercado que eu não quero estar apenas para ganhar dinheiro. Acho que a valorização da vida precisa ser mantida, o respeito às pessoas, aos trabalhadores, bem como os empresários. Você precisa ter responsabilidade no que faz, ao escutar uma pessoa. Se você não se sente preparado para escutar um trabalhador e lidar com as demandas que vai aparecer, não faça. Se você não sente preparação técnica, psicológica também para fazer isso. Não tem conhecimento técnico, né, de ferramentas, na verdade, porque, sei lá, vai na inteligência artificial aí, baixa, quer aplicar. Assim, é muita gente de má índole navegando surfando nessa onda. Né? E isso pode custar muito caro. Pode custar muito caro, pode custar caro tanto para uma fiscalização. Os auditores fiscais do trabalho tiveram, acho que mais de 900 auditores contratados que acabaram de entrar. Então, assim, eles estão sendo capacitados para lidar com esse tema. E mais que isso, a empresa pode dar um tiro no próprio pé. Se ela faz um mapeamento desse de qualquer jeito, que não garante o anonimato, que não expõe, ou melhor, que não garante o anonimato, ou que expõe, você quebra a confiança do seu trabalhador, você vai criar um ambiente muito mais hostil. Sim. Esse trabalhador vai falar mal da sua empresa, esse trabalhador não vai ter segurança em nenhum mapeamento que a empresa fizer. Sabe, o trabalhador, quando vê um novo questionário, vê uma nova pesquisa, é mais uma pesquisa, vamos responder de qualquer jeito. Já tira a credibilidade, né? Tira a credibilidade. Então, assim, é um tiro no próprio pé. Melhor fazer com muito apreço, com cientificidade, com respeito. Eu sempre recomendo a todos os meus clientes, vai fazer um mapeamento, vai fazer uma pesquisa, faça uma reunião de conscientização. Isso é regra para mim, assim, qualquer serviço. Conscientize, fala com eles o que vai acontecer, o que eles vão receber, quando vão receber, por que daquilo, garanta o anonimato, garanta o sigilo e já se propõe a dar uma devolutiva, porque as pessoas merecem ter uma devolutiva. Né, de como isso eu faço muito na pesquisa de clima, né? Isso fica opcional no mapeamento, a NR1 não obriga a dar uma devolutiva, mas se for cabível para a empresa, dá uma devolutiva para falar um pouquinho sobre como está a saúde mental da empresa e o que a empresa espera. Olha, a gente entendeu que temos um nível alto de estresse, o que a gente pode fazer juntos para mitigar um pouquinho mais esse estresse e ter um ambiente cada vez mais saudável para se trabalhar.
Legal. Acho que é o primeiro passo, é isso mesmo. Para ter credibilidade, né? Porque o trabalhador precisa acreditar. Porque hoje, mais você ouve, a empresa não quer nada, a empresa só quer... Vai botar na gaveta. Botar na gaveta. Tem sempre esse... no meio do pessoal falando isso, né? E você acha que vai acontecer isso, Carlos Braga? De fazer muitos levantamentos, fazer o plano de ação ali, botar no PGR e enfiar na gaveta? Pois é. Eu espero que não, cara. Eu acredito que não, que as empresas vão fazer, precisa fazer. Pelo menos eu, da minha parte, o que eu puder fazer para que aconteça, eu vou fazer. Né? Você estava falando dos profissionais, de aprender e não é só ganhar dinheiro. Eu acho que cada profissional, e todas as profissões, né, tem que trazer, tem que agregar alguma coisa, agregar um valor, né, agregar um conhecimento, trazer uma coisa de boa para as pessoas. Não só pensar em dinheiro, né? Porque não faz sentido nenhum. Dinheiro é consequência. Né? Então, e é um custo, é visto como um custo, mas é um dos maiores investimentos, né? É uma coisa que eu brigo, eu falo, EPI, custa, é caro. Gente, parece não. Não, não é custo. Segurança não é custo, segurança é investimento. Fala de vida, né? Exato. E acho que pensar em questões psicossociais também é pensar na vida. É pensar na saúde emocional dessa pessoa que acorda muito cedo para ir para o trabalho e que deseja sair de lá feliz. Tem um sonho, e o sonho dele não é ficar doente mental, ficar com depressão, né? Ficar ansioso, não é. O sonho dele não é esse, o sonho dele é construir alguma coisa, e a gente tem que ajudar nisso. Ninguém começa um trabalho, um emprego pensando em se adoecer. Em se adoecer, em se acidentar. O cara não quer perder um dedo, não quer quebrar um braço, o cara não quer morrer, o cara quer trabalhar, quer conquistar alguma coisa. Então, assim, e para a empresa isso é bom porque uma pessoa, rapaz, assim, não sei porque não consegue entender isso, né? Mas uma pessoa satisfeita no trabalho vai gerar muito mais lucro para a empresa. Porque quem dá lucro para a empresa é o seu colaborador, né? Você não vê um diretor lá fazendo um trabalho e gerando... Não vai ter. Né? Não vai ter isso. Então, assim, é o trabalhador. Claro que cada um tem seu papel e é importantíssimo, né? Diretoria, gerente, mas quem gera mesmo é o trabalhador, o cara que está lá na frente da produção. Sabe que tem um autor, o Fernando Gastal de Castro, ele traz a concepção de burnout como uma frustração do projeto de ser. O que seria isso? O trabalhador, ele, quando entra numa empresa, ele está dotado de expectativa, de sonhos, de idealizações. Então, ele espera que essa empresa atenda ou corresponda minimamente para que isso seja possível acontecer. E a partir do momento quando você se tem um barramento contínuo, frustrando toda essa idealização, você então se deteriora toda essa expectativa e, portanto, acaba-se no burnout, segundo a concepção do Fernando Gastal. Isso tem isso faz muito sentido para mim, porque eu me lembro de algumas pessoas que eu já ouvi ao longo da minha atividade profissional falarem: Mike, eu sentei de manhã na minha cama, eu fechei os meus olhos e falei, o que eu vou fazer lá? Eu não consigo encarar mais um dia de trabalho. E a pessoa vai para a empresa, já sai de casa frustrada, já sai de casa desmotivada e sai de lá muito mais, pensando na ideia de ter que voltar no outro dia. Pois é doloroso, né? Não produz como deveria, e doente. E os números estão cada vez maiores, Carlos Braga. Infelizmente, assim, são muitas pessoas adoecidas. Isso tanto quando você pega ali no INSS, os dados do INSS, quando você vai ouvir seus amigos, ouça os seus amigos, escute seus amigos, seus familiares, pergunte como que está a saúde mental deles relacionados ao trabalho e você vai perceber. Infelizmente, a gente tem ambiente de trabalho que não favorece. E aí eu volto em um tema que para mim é primordial a gente falar ainda hoje, que é fatores de proteção psicossocial. A gente foca em fatores de risco psicossocial, mas muitas vezes a gente esquece de intensificar os fatores de proteção psicossocial, que é o que a gente precisa olhar para a empresa e ver o que faz as pessoas felizes aqui.
que faz a pessoa sair da sua casa, vir para cá? O que tem de bom? É o coletivo, é o senso de pertencimento, é a união. Porque, às vezes, isso é muito bem visto pelo trabalhador. Olha, eu sinto muito acolhido na empresa. Porém, na hora de cobrar, a empresa está me dando uma carga maior do que eu consigo atender. Mas tem um acolhimento muito forte. Então, vamos trabalhar esse acolhimento para que as pessoas falem rápido quando essa carga de trabalho está acima da capacidade dela. Porque, às vezes, Carlos Braga, o que acontece muito, e aí a terapia ajuda, é que o trabalhador já percebeu que a carga é muito maior do que ele consegue atender, mas ele também não se sente seguro para dizer isso. Não tem a segurança psicológica. Não tem segurança psicológica. É muito comum, né? Você não quer, não? Tem 10 lá fora que está querendo. Tem esse ponto. Pois é. Eu não sei se hoje tem mais. Antigamente tinha muito isso, né? Não sei se hoje dá. Não, imagina, cara. Hoje não fala mais, não. Imagina, hoje não. imagina. Antigamente ele falava, né? Peão é igual moeirão. Quebrou o moeirão, bota outro. Né? Então, tá ruim o peão, bota outro. Mas o cara chega domingo à noite, toca música fantástica, ou o Faustão, né? Antigamente já tinha o Faustão. Pô, amanhã tem que trabalhar. Eu já ouvi até alguns termos sobre a síndrome do domingo à noite. Eu já li alguns artigos a respeito. Né? Essa sensação de vazio no domingo. Eu vi uma fala, eu esqueço o nome dele, qual é o nome dele? Mas ele falou assim, o RH, né, fala, institui na empresa sexta-feira o happy hour. Como que a empresa pode fazer isso? Um lugar fora da empresa que é melhor que estar na empresa. Ele fala, não gosta de fazer essa correlação, né? Que a empresa está meio tóxica, né? Se fora tem um happy hour, por que eles não estão felizes dentro, mas está fora para fazer o happy hour quando sai, né? Eu esqueci o nome dele, eu sigo ele aqui no Instagram, mas esqueci o nome, infelizmente. Legal. Eu acho bem isso. Acho que a gente pode pensar muitos caminhos saudáveis para as nossas organizações. Acho que tem muitas coisas que podem serem feitas coisas que associam resultado com um ambiente saudável e seguro para se trabalhar. É o que todo mundo quer, entregar resultado. Os trabalhadores querem trabalhar. Sim, empresários, eles querem trabalhar, eles querem produzir. Nós precisamos produzir para se sentir importante até. Porque isso traz dignidade. Traz dignidade. É verdade. Porém, a gente precisa fazer isso com saúde mental, com um ambiente saudável, com um ambiente seguro. Só que, mais uma vez, você precisa de todos esses profissionais, todos esses recursos para escutar onde que está o problema. Porque enquanto a gente não se preocupa com isso, a carruagem só vai. Só vai. Né? Você só segue o automático. Né? Você não tem tempo para falar sobre saúde mental. Hoje as empresas estão tendo que arrumar tempo na força da lei. Na força da lei. Porque é a única coisa que regula mesmo, não adianta, né? Você imagina se não tivesse lei, né? Nossa, como eu já suei assim para convencer uma empresa, outra, de que era importante falar sobre saúde mental no trabalho. Na segurança também tem muito isso. Você vai lá, tem que fazer isso. Mas está escrito aonde? Qual lei? Mostra aí. Se você não mostrar, não faz. Não, então não tem, não faço. E segurança está além disso. Eu sempre falo, né, que segurança, as normas, com qualquer lei, né, é o início, é o princípio. O resto você faz, você vai, de acordo com que tem essa norma, você vai melhorando. Pode fazer mais, você até mais restritivo do que a própria norma, para garantir a segurança. Né? Ali é só o ponto inicial. Legal. Mas, assim, é difícil. A gente espera que com toda essa revisão, eu espero que as empresas, as organizações, não esperem em janeiro do ano que vem para começar a se preparar para maio. Em que esse ano as empresas com folga continuem investindo, continuem pensando como trazer isso para o PGR, mas para além disso, para além de um papel, como incorporar uma cultura de cuidado, de escuta, de acolhimento, as questões de saúde mental, que começa lá em cima, que começa nos diretores, porque eles também são humanos.
também são humanos, também precisam de cuidado, começa da liderança. Uma pressão muito grande também, né? Muito grande para produzir, muito grande para estar pronto, para estar... Dar resultado. Poxa vida, né? Essa sensação, como diz o Davi Le Breton, os líderes vivem com uma sensação de urgência o tempo todo, não descansam, não dormem, e até nas suas férias o seu sono é tirado. Nem nas férias conseguem descansar, porque já é imputado uma sensação de urgência que não acaba. Então, assim, precisa começar lá, para que a incidência de líderes adoecidos diminua. E líderes saudáveis vai querer também uma equipe saudável. Agora, se eu, como líder, já estou doente, já estou lidando com estresse de forma natural, como é que eu vou fazer? Se eu faço, por que o outro não vai fazer? Né? Se eu faço estando assim, por que não vai fazer? Então, assim, precisam ser cuidados, precisam ser acolhidos. Eu fico feliz, assim, nos próximos meses já tem algumas agendas só focadas em liderança, algumas empresas que já me contrataram para focar em liderança nesse aspecto de saúde mental e risco psicossocial. E é o que a gente espera, que venha lá de cima, para que toda a empresa seja transformada culturalmente no assunto de saúde mental. É isso aí. Senão não vai não. Tem que começar em cima, né? Porque vai em cadeia, né? Você vai melhorando para... Não dá para sair de baixo para cima. E os profissionais de segurança, né, que também estão nos ouvindo, pleiteiam por isso, né? Porque às vezes eles estão lá, estão trabalhando, querendo entender risco psicossocial, mapeamento, entender tudo, e aí chega no primeiro líder ali, e é banido, ou libera um orçamento menor do que é possível, ou então vai adiando as reuniões. E a gente vê muito isso também nos profissionais de segurança do trabalho. Então, assim, a liderança precisa apoiá-los, o setor de segurança do trabalho, capacitá-los. Principalmente capacitar, né? Principalmente, porque senão também não adianta não. Não tiver capacitação, não consegue desenvolver, não consegue fazer a coisa correta. Mas é isso, amigo. É isso, bom, Carlos. Vamos chegar lá. Eu acredito que a gente vai conseguir, acredito que a empresa vai ver um ganho nisso, vai ter esse medo inicial, mas quando começar a implantar isso, que ver os resultados, eu acho que vai fortalecer mais. Eu me sinto aliviado, assim, apesar de todas as mudanças, o adiamento, que ao nosso ver, como psicólogos do trabalho, não é um adiamento favorável, né? Porque coloca como secundário algo que já deveria estar sendo feito. Apesar de tudo isso, a gente está avançando. Todo esse movimento eu acho lindo. Estar aqui falando disso, sendo convidado aqui e lá. Eu acho lindo porque a gente por anos pleiteou para que saúde mental tivesse mais visibilidade. Hoje, olhar na TV aberta, sendo falado sobre isso, para mim é de tamanha realização como profissional. E isso é importantíssimo, falar, né? Falar, porque mais pessoas vão ouvindo, mais pessoas vão, vai mastigando isso, vai começando a entender isso melhor, e vai... Tem uma coisa aí que é verdade, aí começa a melhorar, né? E aí a gente chega exatamente no objetivo principal da norma regulamentadora: colocar riscos psicossociais no mesmo patamar dos demais riscos. Então a gente está discutindo riscos psicossociais tão quanto discutimos os demais. Isso aí. Bom, obrigado. Papo interessantíssimo. O pessoal aí vai assistir, está assistindo, é impactante, porque a gente precisa entender isso, precisa divulgar isso, precisa falar disso. Obrigado pelo seu tempo, sei que é tudo corrido, mas foi bem esclarecedor. Deixa aí um recado para essa galera aí. Eu adorei também. Carlos, obrigado mais uma vez pela confiança. Muito obrigado pelo espaço. Eu diria mais uma vez que saúde mental no trabalho não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Sim. Precisa ser prioridade. E quanto mais cedo nós a tornamos prioridade, mais cedo nós antecipamos e resolvemos problemas. Quanto mais tarde a gente resolve, mais caro a gente paga. Então, que nós possamos se antecipar e, para além de um papel, de uma norma, que nós possamos mudar a cultura, que o Brasil se torne um exemplo de país quando o assunto é saúde mental no trabalho. Infelizmente, hoje ainda não é exemplo,
mas estamos pleiteando por isso. E eu convido você, empresário, você líder, você trabalhador, trabalhadora autônoma ou CLT, qualquer que seja. Eu te convido a pleitear por ambientes cada vez mais saudáveis, seguros e com mais saúde mental e que ande junto com os resultados. Sim. Esperamos os resultados, mas sem perder de vista a saúde mental. Isso aí. Isso aí, pessoal. Então, vamos aí curtir o vídeo, vamos compartilhar, né, se inscrever no canal, para que mais pessoas aí tenham, né, acesso a esse vídeo e tenham mais conhecimento. Obrigado, até a próxima. Até a próxima.